Bom, pessoal, mais uma prova para vocês aqui da EBSER, tá? Nesse caso aqui da Federal de Alagoas, 2014. Essa banca que fez essa prova aqui foi a IDECAM, tá? Acho que é a primeira prova da IDECAM que eu coloco aqui para vocês. Também um hospital universitário, tá? EBSER. Vai seguir a mesma linha das outras, né? São 25 questões, começando da 26 até a 50. Vamos lá. Primeira questão. 26. Sobre as ações a serem realizadas em uma parada cardiorrespiratória, analise. 1. Afastar ou, se uma tesoura estiver disponível, cortar a roupa da vítima que está sobre o tórax para deixá-la desnuda. 2. Colocar a região hipoternar de uma das mãos sobre o externo da vítima e outra mão sobre a primeira, entrelaçando-a. Está correto. Estender os braços e posicioná-los a cerca de 90 graus acima da vítima. Está correto também. Comprimir a frequência de, no mínimo, 100 compressões por minuto. Lembrando que aqui é 2014, tá? Isso aqui seria de 100 a 120, né, na atualização. Mas aqui vai estar correto em 2014, né? Comprimir com profundidade de, no mínimo, 5 centímetros. Afastar ou, se estiver disponível, cortar a roupa da vítima que é sobre o tórax para você entender melhor. Então, nessa prova aqui 2014, com o manual anterior a 2015, todas as questões estão corretas, tá? Então, letra A seria o gabarito, mas lembrando que teve atualização no protocolo. Então, eu vou colocar aqui como correto a letra A pela prova, tá? Pelo gabarito da prova original que foi feita em 2014, tá? Espero que todos tenham entendido. Então, próxima questão. 27. Em relação a uma parada cardiorrespiratória, caso a vítima apresente pulso, a aplicação da ventilação deve ser feita a cada. Mais uma questão aqui, fala sobre o protocolo. Mais uma vez lembrando que o protocolo foi atualizado, tá? Nesse caso aqui, está valendo 5 a 6 segundos. Letra A seria o nosso gabarito, tá? Eu não tirei essas questões aqui da prova, porque para não perder a sequência de prova, tá? Então, letra A, o nosso gabarito. Próxima questão. 28. Dentre as diversas vacinas aplicadas junto ao calendário vacinal, é correto afirmar que a efetiva contra o sarampo possui certas peculiaridades. Fora as situações epidêmicas. Analise as afirmativas. 1. É dada em conjunto com a hepatite B a partir dos 6 anos. Falando sobre sarampo. É vacina dada isoladamente aos 12 meses. 3. É uma vacina antiviral dada conjugadamente com a vacina contra rotavírus. É dada conjugada com a vacina contra rubéola e cachumba aos 12 meses. Esse aqui é o correto. É o 3 aqui. O 4. Então, a letra D seria o nosso gabarito. Teve aí um tempo atrás, agora em 2023, 2022, a campanha, né, de sarampo, que apareceu alguns casos de sarampo, tá? Mas pelo calendário seria 12 meses. Próxima, letra D. Próxima questão. 29. Aos 45 dias, uma criança adequadamente vacinada deve ter soroconversão imunológica iniciada contra. Então, aos 45 dias, quais vacinas vai ter sido tomada ali pela criança para que ela tenha uma soroconversão imunológica iniciada? Então, ela vai tomar a vacina da hepatite B, da tuberculose. Então, espera-se que ela tenha uma soroconversão ali imunológica para a hepatite B e tuberculose, que ela vai ter tomada aos 45 dias de vida. Então, letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. 30. A prática da enfermagem em saúde pública é uma ação de extrema necessidade na atualidade. Analise as seguintes ações. Práticas de atenção primária, práticas de atenção secundária e terciária, desenvolvimento de programas de educação em saúde, desenvolvimento de estudos epidemiológicos. Então, a prática da enfermagem em saúde pública é uma ação de extrema necessidade na atualidade. Beleza. Aí ele vai, baseado nisso, ele vai fazer práticas de ação primária? Sim. Prática de atenção secundária e terciária? Desenvolvimento de programas de educação, desenvolvimento de estudos epidemiológicos. Enquadra-se como aplicações junto à saúde comunitária as alternativas. Então, ele fala sobre aplicações de saúde comunitária. A enfermagem vai trabalhar na atenção secundária, terciária e tudo isso aqui. Mas comunitário, ele vai ter atenção primária, vai ter um desenvolvimento de programas de educação em saúde e ele vai ter um desenvolvimento de estudos epidemiológicos. Então, seria 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, letra E. O nosso gabarito, próxima questão. 31.
Basicamente, um procedimento cirúrgico segue 3 etapas principais. A etapa de corte denomina-se. Então, o procedimento cirúrgico ele tem 3 etapas, né? A diérese, a hemostasia, a exerese, né? A cirurgia propriamente dita ali, e a síntese. Tá? São 4. Coloca 3 principais aqui, são 4. Então, no corte, seria a primeira, ela seria qual é o termo técnico que eu vou utilizar para esse primeiro tempo cirúrgico. Então, a parte do corte seria a diérese ou dierese. Então, letra A é o nosso gabarito. A única aqui, as 3 aqui que fazem parte dessas etapas é a diérese, síntese e a hemostasia. Mas nesse caso do corte seria a letra A, nosso gabarito. Próxima questão. 32. São áreas de zona limpa, semi-restrita, no ambiente hospitalar, exceto. Então, áreas semi-restrita. Ele quer o exceto. O expurgo já está errado aqui, né? Ele quer o que não são área limpa. O expurgo já é considerado uma área que não é. É uma área restrita. Conforto médico, centro de material, sala de serviços auxiliares, sala de recuperação anestésica. Então, o expurgo, letra A, é o único exceto aqui. Nesse caso, que é uma área restrita, né? Próxima questão. 33. O controle de determinadas doenças transmissíveis é feito relacionando a sua cadeia epidemiológica e as suas formas de disseminação. Assinale a alternativa que apresenta uma doença com veiculação hídrica. Então, que ela é transmitida por meio da água, né? Dengue. Dengue não. Ela vai fazer com que o mosquito cresça, mas não. Varicela também não. Sarampo não. Pediculose também não. Giardíase seria a nossa opção correta. Letra D, então. Giardíase, uma veiculação pela água. Próxima questão. 34. Algumas doenças transmissíveis têm seu controle feito por métodos quimioprofiláticos. Entre as doenças citadas, podem ser efetuadas a quimioprofilaxia de. Então, uma das doenças aqui, a única que eu posso fazer uma quimioprofilaxia. Aí eu tenho aqui, ó, rotavirose, salmonelose, leishmaniose, esquistossomose, doença de Chagas. A única que eu posso fazer uma quimioprofilaxia seria esquistossomose, letra D. É o nosso gabarito. Próxima questão. 35. Os testes antitreponêmicos são aplicados para efetuar levantamento epidemiológico ou diagnóstico contra. Testes antitreponêmicos. É feito para quê? Para sífilis. Letra A, sífilis é o nosso gabarito. Próxima questão. 36. Ao efetuar atendimento a um paciente com suspeita de dengue hemorrágica, deve ser feito um exame presuntivo sobre a condição de microhemorragias. Um desses exames pode ser urina 1, fenotipagem, prova de laço, sangue oculto nas fezes, sorologia de detecção, IgA. Então, a prova, uma suspeita de dengue hemorrágica, e tem lá no manual de dengue, né? O exame que pode se fazer é a prova do laço. Então, letra C, é o nosso gabarito, é um exame que pode se verificar um sinal presuntivo aí para dengue hemorrágica. Letra C, prova do laço. Próxima questão. Considere o trecho para responder as questões 37 e 38. A hipertensão arterial é uma condição clínica multifatorial caracterizada por sinais elevados e sustentados de pressão arterial. Associa-se frequentemente a alterações funcionais e ou estruturais de determinados órgãos. 37. Entre os órgãos afetados pela hipertensão, analisa. Aí eu tenho aqui o que seria afetado pela hipertensão. O coração? Sim. Encéfalo? Sim. Eu tenho uma pressão arterial alta? Eu vou sim interferir. Rins? Sim. Coração também. Então, todas as opções aqui são órgãos, são estruturas que elas vão ser sim afetadas pela pressão arterial. Pela pressão arterial, né? E principalmente pela hipertensão. Então, letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. 38. Existe uma relação direta da pressão arterial com a idade. Ao fazer atendimento com pacientes na faixa etária D, o técnico de enfermagem deve ficar atento ao risco de hipertensão arterial,
pois essa idade tem uma prevalência superior a 60% do problema citado. Assinala a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então ele fala pacientes ao fazer atendimento com pacientes na faixa etária D. Então pacientes que têm problemas aí com pressão arterial são pacientes mais idosos. Então eu tenho aqui 10 a 15 anos, não, 20 a 30 não, 40 a 50 não, 50 a 60 não, mas 65 anos e mais, né, são pacientes que têm uma grande probabilidade de ter problemas com pressão arterial. Então letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. 39. Diálise realizada através de uma membrana fina, camada de tecido, localizada dentro do abdômen e que reveste todos os órgãos dentro dela. Trata-se da... Então a diálise... Existem dois tipos de diálise, né? A hemodiálise e a diálise peritoneal. Tá? Então essa diálise que é feita nessa membrana fina do abdômen, que normalmente é feita em casa, é uma diálise peritoneal. Tá? Então letra D é o nosso gabarito. Existe também a hemodiálise, mas nesse caso aqui é a diálise peritoneal. Letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 40. São diversos os sintomas da doença renal crônica, porém, em um exame físico e em uma anamnese, pode-se pressupor o risco dessa patologia, caso o paciente apresente os seguintes sintomas. Então, são diversos sintomas da doença renal crônica. Pode pressupor o risco dessas patologias, caso o paciente apresente os seguintes sintomas. Eu tenho aqui câimbras. Pode estar ligado à doença renal? Sim. Tornozelos inchados? Sim. Né? Que é edema. Micção frequente? Sim. Edema ao redor dos olhos? Sim. Então, todos esses sinais aqui estão relacionados a algum problema renal, né? Não quer dizer que quem tem esse problema vai ter um problema renal. Mas, normalmente, quem tem problemas renais crônicos, ele apresenta também esses sintomas aqui, tá? Todos eles. Câimbras, tornozelos inchados, micção frequente, edema ao redor dos olhos. Então, letra A é o nosso gabarito. Próxima questão. Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e antambutal são medicamentos de uso controlado específico para tratamento do... Aqui é o clássico da tuberculose, né? Fala que tem alguns medicamentos aqui que ele também faz parte da hanseníase, tá? Mas esses 4 aqui, ele faz parte do tratamento da tuberculose. Então, letra B seria o nosso gabarito. E para você confundir, né, também nem tem aqui a questão da hanseníase. Você poderia confundir também, mas os 4 é só na tuberculose. Então, próxima questão. 42. Artigo não crítico que necessita de desinfecção de baixo ou médio nível quando reutilizado em pacientes. Trata-se do um artigo não crítico. Ele precisa de uma desinfecção de baixo ou médio nível quando reutilizado em pacientes. Qual seria ele? Então, um artigo que é utilizado muito no meio hospitalar, que é considerado não crítico, e eu preciso fazer só uma higienização nele ali, é o termômetro, né? Claro que o termômetro axilar principalmente, tá? Então, eu vou fazer só uma limpeza, um artigo não crítico. Eu posso reutilizar em outro paciente e vou fazer só uma desinfecção dele, pode ser com álcool mesmo ali no termômetro, tá? Então, letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. Considere os símbolos para responder às questões de 43 a 45. Então, aqui eu tenho os símbolos, principalmente símbolos encontrados em meio hospitalar para classificação de resíduos hospitalares também. Então, vamos lá. 43. Entre os símbolos de biossegurança, é correto afirmar que devem ser dispostos em recipientes que acondicionam resíduos sólidos de serviços de saúde classe A. Prioritariamente o símbolo. Então, a classe A dos resíduos, o símbolo ele vai ser o quê? Explosivo, corrosivo, radioativo, inflamável ou biológico. Então, biossegurança, recipientes do serviço de saúde, classe A seria um risco biológico. Letra E é o nosso gabarito. Próxima questão. No meu hospitalar também eu tenho outros, né? Radioativo, tenho tudo isso aqui. Mas nessa questão aqui seria a letra a classe A seria a letra E, biológico. Próxima questão. 44. Elementos que precisem de grande atenção junto à segurança ocupacional, pois representam risco corroborante e são identificados pela simbologia anterior. A afirmativa anterior refere-se a
Eu tenho aqui etanol, metanol, acetona e álcool etílico, ácido clorídrico e oxigênio e peróxido de hidrogênio, nitrato de sódio e proclorídrico de sódio. Então, nesse aqui que ele fala sobre carburantes, eu ligo diretamente ao oxigênio e peróxido de hidrogênio, letra D. É o nosso gabarito. Próxima questão. 45. Substâncias e preparações que, por inalação, ingestão ou penetração cutânea, podem implicar riscos graves, agudos ou crônicos, e até mesmo a morte. São de uso variado no ambiente laboratorial e hospitalar e necessita que o técnico de enfermagem tenha atenção redobrada em seu manuseio. Possui a simbologia de tóxico em seus rótulos e recipientes. Trata-se do... Então, que segue todo, e tem uma simbologia de tóxico ali. Levando em consideração isso aqui, etino, metanolol, hidrogênio, cloreto de cálcio, cloreto de potássio. Metanol seria o nosso gabarito. Próxima questão. 46. Quando se verifica uma deteriorização brusca do estado de saúde da pessoa, é o local de eleição para rapidamente se avaliar o pulso. Assinala a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. Então, coloca aqui. Quando se verifica uma deteriorização brusca do estado de saúde da pessoa, é o local de eleição para rapidamente se avaliar o pulso. Então, quando aquele paciente ele tem quando aquela pessoa está sofrendo um desmaio, que seja, que você tem que verificar o pulso rápido ali, e o mais fidedigno ali, você vai utilizar primeiro, né? Se tiver como se utilizar, claro, dessa artéria, a carótida. Tá? Então, eu tenho aqui, letra B, seria carótida, o nosso gabarito. Próxima questão. 47. O técnico de enfermagem exerce atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem, cabendo-lhe 1. Participar do programa de assistência de enfermagem. 2. Executar ações assistenciais, exceto as prerrogativas do enfermeiro. 3. Participar das equipes de saúde. Então, eu tenho aqui o técnico de enfermagem, atividade de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem. Cabendo-lhe 1. Participar do programa de assistência de enfermagem? Sim, ele participa, né? 2. Executar ações assistenciais, exceto as prerrogativas do enfermeiro? Sim. Certinho. E 3. Participar das equipes de saúde? Sim. Então, letra A é o nosso gabarito. Todas estão corretas. Próxima questão. 48. Em relação à Lei 7.498, que aborda o exercício da enfermagem no Brasil, é correto afirmar que, em seu artigo 2º, orienta. Bom, ele pede aqui o artigo 2º, né? Aí orienta quem são os profissionais de enfermagem, as incumbências dos profissionais de enfermagem, quem são os profissionais que apresentam assistência de enfermagem, integrante do programa, que as instituições de serviços de saúde devem incluir atividades de enfermagem em seus planejamentos e programações. Bom, pela banca aqui, ele deu o gabarito como letra E. Tá? Vou marcar aqui letra E. Porém, esse artigo 2º aqui, ele fala sobre, né, na observação ali, ele fala sobre os profissionais de enfermagem. Tá? Então, essa questão aqui, ela com certeza caberia aí um recurso. Não sei se teve recurso nessa questão aqui. Mas o gabarito aqui foi letra E pela banca. Mas eu acredito que o mais correto seria a letra A. Tá? Que ali ele fala sobre os profissionais de enfermagem. Quem são aqueles profissionais considerados de enfermagem ou que são que a lei abrange ali eles, tá? Mas, pela banca, a resposta foi letra E. Próxima questão. Considere o trecho para responder as questões 49 e 50. O pulso fraco e fino, também chamado filiforme, geralmente está associado à diminuição do volume sanguíneo, hipovolemia. Sob circunstâncias normais, existe um relacionamento compensatório entre a frequência cardíaca e o volume sistólico. Esta compensação é vista claramente no choque hipovolêmico, no qual um volume sistólico diminuído é equilibrado por uma frequência cardíaca aumentada e o débito cardíaco tende a permanecer constante. Beleza. Vamos para a questão 49. 49. Em caso de urgência pediátrica, a mensuração do pulso é de extrema importância. Em uma situação em que os técnicos de enfermagem avaliam o pulso de uma criança, são considerados valores normais, não falar idade, nada aqui, menos de 60 não, 60 a 70 não, 80 a 120, 120 a 160 e mais 160. São considerados aqui valores normais para uma criança, não falar idade aqui,
Vamos considerar uma criança. É letra C, entre 80 a 120 batimentos por minuto. Próxima questão. 50. Sobre os fatores que podem interferir na verificação do pulso, analise. O que pode interferir ali na verificação do pulso? Uma febre? Pode interferir? Pode. Uso de medicamentos digitálicos? Sim. Hemorragias? Pode. Considerações pulmonares? Também pode. Então, tudo isso aqui ele pode interferir na verificação do pulso, né? Febre, uso de digitálicos, hemorragias, condições pulmonares. Então, aqui tem todos aqui, a letra C é o nosso gabarito. E com essa questão nós fechamos mais uma prova aqui. Nesse caso, a prova da Federal de Alagoas, feita pela banca IDECAM. Se tem alguma dúvida, algum comentário, se gostou, dá o like. Se não gostou, dá o dislike. Se puder, pode divulgar o canal, chamar os seus colegas, nossos colegas enfermeiros aí para participar aí dessa nossa comunidade, desse nosso canal. Bons estudos e até a próxima correção.